juntos? Porque hoje a gente vai escutar a palavra de Deus, amém? Então, para quem não sabe, a gente teve uma incrível vigília. Sim. E o que é uma vigília? É quando a gente passa a noite fazendo coisas para Deus, amém? Porque acima de tudo, a gente quer ter um relacionamento puro e sincero com Deus. A gente ora a Deus, a gente canta mais baixo, não tão alto como a gente canta aqui. Senão os vizinhos acordam e não tem mais vigília. As irmãs, quando estavam lá, estavam falando, irmãos, vocês estão muito empolgados. Ora mais baixo. Eu sou o melhor da Amanda, chegando pra mim e falando, irmão, para. Mas irmãos, é incrível estar em vigílias. A gente sai inspirado com as aulas. A gente aprende muito com Deus. Mas irmãos, algo mais precioso do que aprender com Deus é sobre o nosso coração. Quando entramos numa vigília, a gente pode acabar entrando e saindo da mesma forma que a gente entrou. Muitas vezes até pior. Porque numa vigília, irmãos, o nosso coração ele tem que ser completamente mudado por Deus. E como fazer isso? Título da aula de hoje: o poder da oração, amém? Irmãos, vamos estudar o que é oração. Vamos entender, porque muitas vezes podemos entrar também em orações também. Mas quando a gente entra em orações, a gente pode sair com o mesmo coração que entrou. Então, antes de começar a estudar sobre oração, eu vou fazer oração pra gente, amém? Então, Pai amado Deus, muito obrigado, Pai. Pai, é uma honra, Deus, estar aqui com a sua família, Pai. Pai, eu imagino, Deus, que aí dos céus, Pai, o Senhor não vê homens e mulheres, Deus, como o Senhor viu naquela vigília, Deus. Mas o Senhor vê Jesus Cristo aqui, Deus. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que sejamos mais parecidos com Ele, Deus, com Jesus. Obrigado, Pai, por nos amar, Deus, por ter um relacionamento com o Senhor, Pai. E, Pai, por favor, Pai, abra nosso coração, deixa a gente humilde, Deus. Porque, Pai, hoje, Pai, a Sua palavra vai ser pregada, Pai. Hoje, Pai, a gente precisa mudar, Deus. Hoje a gente precisa sair com decisões, Pai. Pai, que acima de tudo vão glorificar o Senhor. E eu faço essa oração, Pai, pedindo pelo Teu Espírito Santo agora, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para Mateus 26. Estão comigo? Sim. Vamos, irmão. Mateus 26, vamos ler do versículo 26. Perdão, versículo 36 ao 39. Vamos lá. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Então, irmãos, Jesus estava muito triste aqui. Para quem não sabe, Jesus ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele já sabia que teria que ser crucificado. Ele sabia que teria que ser torturado por cada um de nós que estamos aqui. Por você e por mim, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E por isso ele estava triste aqui. A Bíblia deixa muito claro. Ele estava triste e era uma tristeza mortal. Jesus tinha uma vontade de se matar aqui, de tanta tristeza que ele estava sentindo. Mas o que diz aqui? Ele chama seus melhores amigos. Ele chama os seus irmãos, os discípulos com ele. Para o quê? Para orar com ele. Vamos continuar lendo. Vamos para o versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê? Cantando? Não. Eles estavam alegres, compartilhando a fé, evangelizando? Não! A Bíblia deixa claro aqui. Eles estavam o quê? Dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem
para que não caiam em tentação. O espírito está o quê? Está pronto. O espírito é poderoso, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, faça a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou a seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmão, está muito claro aqui. Jesus, ele não queria morrer. Eu acho que ninguém quer morrer. Ninguém quer passar por tanto sofrimento. E Deus, Jesus era Deus. Ele se fez humilde com cada um de nós para passar pelas mesmas tentações que nós aqui. Ele foi tentado ao suicídio. Mas o que Jesus fez? Ele orou, amém? Ele orou até o coração dele mudar, amém? Foi o que a gente viu aqui. Ele orou e quantas vezes ele precisou orar até o coração dele mudar? 3 vezes. Irmãos, o que é a oração por definição? A oração, irmãos, é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Irmãos, naturalmente ninguém quer fazer a vontade de Deus. Ninguém quer ser puro. Ninguém quer perdoar. Naturalmente, ninguém quer fazer a vontade de Deus, irmãos. Mas, para fazer a vontade de Deus, a gente precisa fazer algo que, acima de tudo, é o mais importante das nossas vidas, que é ter um relacionamento com Ele. Amém? Que é orar com Ele, amém? Irmãos, é muito simples, é só fechar os olhos e falar com Deus. E quanto tempo você precisa? Se Jesus, que é Deus, precisou orar 3 vezes, e se ele precisasse orar mais, eu tenho certeza que ele oraria, até o coração dele mudar. Quanto você precisa? Irmãos, vamos ver da perspectiva de alguns discípulos aqui. Vamos lá para Lucas. Vamos lá, irmão. Vamos. Capítulo 22. Vamos lá, irmão. Essa Bíblia aqui, para quem não sabe, foi um presente de um irmão incrível, foi do Marcelo. E ainda estou aprendendo a abrir ela. Então, mas amém, consegui achar aqui. Versículo 45. Quando se levantou da oração, quem é que está falando aqui? Jesus Cristo. Quando ele se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Irmãos, Jesus também estava triste aqui. E com certeza os discípulos, eu não sei, a gente tem muitas amizades, mas quando um amigo nosso está triste, normalmente a gente fica triste por ele também. E foi isso que os discípulos sentiram. Eles sabiam que Jesus ia passar, eles também ficaram muito tristes. Mas o ponto aqui, irmãos, é que em vez deles orarem, eles preferiram descansar. Eles preferiram dormir espiritualmente. Isso permitiu que eles fossem dominados pela tristeza aqui. Irmãos, não é pecado se sentir triste, não é pecado ter emoções, mas é pecado ser emocional, ser tomado pelas emoções, serem dominados pelas emoções. Isso acontece quando a gente não ora. Por isso o primeiro ponto é, o que acontece quando não oramos? Vamos lá. Nós somos dominados pela tristeza. A Bíblia deixa claro que eles desanimaram aqui. Se a gente continuar lendo, do versículo... Enfim, Mateus 26. E Mateus 26 fala que depois que Jesus ele foi entregue, os discípulos abandonaram ele. Eles abandonaram Jesus Cristo. E
E quando a gente é dominado pela tristeza, é isso que acontece. A gente quer abandonar Deus. A gente quer ser guiado pelas nossas emoções. Mas, irmãos, não temos que ter essa atitude aqui. A Bíblia deixa claro que a gente precisa orar. Vamos continuar, vamos entender mais ainda o que acontece quando você não ora. Vamos lá para Salmos. Vamos lá, Tom. Vamos, irmão. Salmo 73, do 1 ao 3. Aqui fala de Asaf. Vai, Tom, prega. Ele que escreveu esse salmo aqui. Então ele fala que certamente Deus é o que é bom. Uau! Deus é bom para Israel, para o povo de Deus, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Irmãos, é isso que acontece quando a gente não ora. Aqui Asaf fala que ele fica com inveja. Ele fica com inveja do que acontece com as pessoas que não são discípulos. Elas têm muitas coisas boas. Ele fala, olha, eu vi prosperidade. E eu não tenho prosperidade. Como assim? Eu sou um discípulo. E eu não tenho prosperidade. Deus não me dá nada. Irmãos, é isso que acontece quando alguém que não ora a Deus. Ela não entende a realidade espiritual. Ela não entende que tem que estar grato. Não pelas coisas que você tem aqui na terra. Não pelo quanto você ganha. Não pelo quanto você tem. Mas por algo ainda melhor. Que é a sua eternidade com Deus. Asaf não entendia isso. E normalmente, irmãos, quando a gente não ora, a gente tende a ficar com inveja das pessoas. A gente começa a ver, nossa, ela tem mais dinheiro do que eu, ela tem uma vida melhor, eu moro na Zona Norte, ela mora na Zona Sul, ela mora no Leblon. Nossa, o que está acontecendo? Deus ele não me abençoa. Mas na verdade, irmão, Deus ele te abençoa. Ele te abençoa com salvação, amém? Amém. Ele te abençoa com a eternidade. Muito bom. Então, irmãos, quando a gente não ora, a gente não tem a perspectiva espiritual do que Deus quer para a nossa vida. Vamos continuar vendo o que acontece quando a gente não ora. Vamos lá. Vamos para Tiago. Vamos, Tom. Vamos lá, meu irmão. Tiago, capítulo 1. Estão comigo? Sim. Vamos! Vamos lá. Prega. Vamos ler do versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitado pelo vento. Não pense, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, irmãos, aqui a Bíblia fala, Tiago fala aqui, que considere motivo de alegria passar por dificuldades, amém? Nossa, que estranho. Nossa, imagina, eu chego literalmente para você e falo, nossa, você está passando por dificuldade? Parabéns! Que legal! Fica alegre! Que legal, você está passando por dificuldade, algo ruim aconteceu na sua vida, isso é incrível! Nossa, isso é só um pouco estranho. Mas o que a Bíblia quer nos ensinar aqui? Que quando a gente ora, as tribulações, elas se tornam motivo de alegria, amém? Por quê? Porque você orou. Porque você não vê as tribulações como tribulações, mas como provas de Deus aqui. A palavra de Deus deixa claro que se passamos por tribulações, é porque Deus espera que a gente tenha maturidade. Porque Deus espera que a gente tenha sabedoria. Ele fala aqui, peça sabedoria.
E sabedoria vai ser dada para vocês passarem pelas suas dificuldades. E peça com o quê? Peça sem duvidar. Muitas vezes a gente pode duvidar de Deus. E é como se fossem as ondas do mar. Não, eu não sei se... Eu provavelmente, como um bom carioca... Não, na verdade, não como um bom carioca, porque eu não sei nadar. E quando a água vem, a gente vai pra praia e vem a onda. A onda, normalmente, eu não consigo nadar. Então a onda bate e eu sou levado. Eu levo um caixote, eu dou um 360 no mar. Não, eu acredito que não seja assim pra Andressa, não. A Andressa, ela surfa. Então ela consegue passar por cima da onda. Mas o que isso significa? Que as tribulações são como as ondas do mar. Se a gente pede com dúvidas a Deus, é como se as tribulações vão levar a gente. A gente não vai conseguir passar como a Andressa passa por cima do mar, amém? Que é por cima, com a prancha por cima. A gente não vai conseguir passar pelas tribulações bem. A gente vai passar crítico, a gente vai ficar chateado com Deus. Então, irmãos, eu queria fazer, na verdade, um convite para quem está visitando aqui a gente hoje. Se você tem dúvidas sobre como orar a Deus, eu quero te chamar para estudar a palavra dele. Então, sabe quem te convidou para estar hoje no culto? Estude a Bíblia com ele. Amém. E vamos tirar essas dúvidas. Vamos orar a Deus, não com dúvidas, mas com certeza do que ele vai fazer por nós, amém? Amém. Vamos para o nosso segundo ponto. Mas então, acho que se eu terminasse essa pregação aqui agora, eu acho que todo mundo sairia um pouco triste. Nossa, só falou que se eu não oro, coisas ruins acontecem. Sim, verdade, coisas ruins acontecem. Mas o que acontece quando você ora, amém? Vamos lá para... Vamos para Atos capítulo 4. Vamos ler do versículo 29 ao 31. Amém. Vamos. Hoje está passeando pela Bíblia, amém? Muitas escrituras. Pega. Vamos lá. Atos 4, versículo 29. Eu vou dar um pouco de contexto do que aconteceu, mas os discípulos, eles foram pregar a palavra de Deus aqui, João e Pedro. E o que aconteceu? Na igreja do primeiro século, eles eram muito perseguidos. Perseguidos a ponto de serem mortos, serem colocados na prisão. Mas o que acontece aqui? O que eles fizeram? Vamos ler o versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Que incrível! Isso que acontece quando a gente ora. Eles passaram por perseguição. E, irmãos, eles poderiam ter vários motivos para estarem críticos com Deus. Nossa, Deus, por que você permitiu que a gente passasse por tanto sofrimento? Se vocês não se lembram do último Devo, a gente fez... Eu acredito, ouvindo de alguns irmãos, que não foi muito sábio fazer naquele espaço. Mas mesmo assim, aquele espaço era público. A gente podia fazer algo lá. E a gente fez num museu chamado... Eu não lembro do nome do museu. Museu de Arte. A gente fez em cima lá. Era muito lindo aquele museu. Mas assim que a gente cantou e começou a pregação, veio uma mulher e falou: para! Para com isso, o que vocês estão fazendo? Vocês são malucos? Aqui não é permitido cultos religiosos aqui. E ela deixou bem claro que não é permitido cultos religiosos. Então se fosse outra coisa, ela deixaria ali acontecer. Amém? Mas, ok, a gente com muita sabedoria, tinha alguns irmãos que estavam muito... acho que muito exaltados. O Vini chegou pra mim: nossa, você deveria ter continuado pregando. Eu acho que o Vini continuaria a pregar se ele estivesse lá. Mas não, teve sabedoria, teve muita sabedoria ali envolvida. E a gente desceu e continuou a pregar a palavra de Deus, amém? Amém. Mas o que aconteceu também foi que alguns irmãos ficaram críticos com essa situação. Porque acharam que isso não foi sábio a gente fazer aquilo. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina que a gente não deve ficar crítico com as coisas espirituais que acontecem. Muito pelo contrário. A gente tem que orar a Deus.
Aqui o que aconteceu? Eles oraram. E quando eles oraram, tremeu o chão. Imagina você orar agora e o chão começa a tremer. Nossa, eu imagino, acho que a gente ia sair muito sujo daqui, tem muita lama. Mas quando eles oraram, eles saíram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles saíram com coragem, amém? Para pregar a palavra de Deus. É isso que acontece quando a gente ora. Amém. Quando a gente ora, a gente está cheio do Espírito Santo. E o que é estar cheio do Espírito Santo? Quando a gente não está cheio do Espírito Santo, irmãos, a nossa tendência, por mais que a gente seja batizado, por mais que a gente tenha o Espírito Santo, se a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente fica com medo. A gente fica crítico. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente se enche de coragem. Amém? Então isso que acontece, irmãos. Quando a gente ora a Deus, a gente prega corajosamente, a gente sai encorajado, a gente sai animado como esses discípulos aqui, amém? Vamos continuar vendo o que acontece quando você ora. Vamos para Lucas 22. Vamos. Inspira-nos, vamos. Lucas 22. Vamos continuar vendo, vamos ver a perspectiva de Jesus agora. Vamos lá. Quando ele orou. Amém? Vamos. Versículo 44. Não, vamos ler do 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe o que então? Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, que incrível, quando a gente ora, a realidade por trás, espiritual por trás disso, é que anjos, eles começam a nos fortalecer, a nos encorajar, amém? Irmãos, que incrível! Olhar pela perspectiva da Bíblia, de que uma oração não é só você fechar os olhos e ver um escuro. Não é isso a oração. Oração tem uma realidade espiritual, uma guerra espiritual. Anjos e demônios nesse momento estão em guerra. Se você é um cristão, se você é um discípulo, você acredita nessa realidade espiritual, amém? Nesse momento tem anjos e demônios aqui. E foi isso que aconteceu com Jesus. Quando ele orava, um anjo lutava por ele, amém? Vamos continuar orando, vamos continuar vendo. Vamos para Salmos, capítulo 62, do 1 ao 2. Vamos. Vamos lá, irmão. Ouve o meu clamor, ó Deus. Perdão, eu leio o 61. 62. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura e jamais serei abalado. Irmãos, quando a gente ora a Deus, a Bíblia deixa claro que a nossa alma, ela descansa. Normalmente a gente pode querer descansar com coisas do mundo. E o que acontece é que quando a gente tenta descansar em coisas do mundo, com pecado, a gente nunca realmente está em paz. A gente descansa por um minuto e depois está triste. Mas a Bíblia fala que se você ora a Deus, você descansa. Você tem um verdadeiro descanso. Irmãos, que incrível. Hoje eu acordei, eu queria ser aberto aqui. Hoje eu acordei muito desanimado. Eu tava me sentindo triste, angustiado. Eu não sei porquê, mas eu tava muito agitado também. Eu tava me sentindo ansioso. Mas depois que eu pensei, nossa, eu ainda não tive meu tempo com Deus, eu ainda não orei. Eu comecei a orar. Foi uma batalha. Eu não queria orar. Eu comecei a orar e eu comecei a pensar, nossa, eu quero levantar daqui. Eu acho que isso não faz sentido. Eu já estava começando a duvidar. E quando eu comecei a orar mais e mais sobre o meu coração, sobre a minha ansiedade, falando o que eu estava sentindo para Deus, eu saí daquela oração hoje em paz, irmãos.
Irmãos, é isso que acontece. A gente pode chegar muito ansioso, muito agitado na oração e a gente sai em paz, porque Deus é bom. Vamos para uma última escritura agora. Vamos lá, Tom. Vamos para Marcos. Pega. Marcos 9, versículo 29. Irmãos, vocês estão animados para orar? Nossa, que incrível! Estou muito animado. Vamos lá. Marcos 9. Vou dar um pouco de contexto também. Então aqui os discípulos, eles tinham encontrado, Jesus Cristo tinha dado autoridade aos discípulos de expulsarem demônios. Olha só que incrível. Imagina você ter autoridade dada por Deus para fazer milagres. E eles se esforçaram muito para ajudar uma criança, para ajudar um menino. E por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam. Por quê? Versículo 29. Ele respondeu. Quem respondeu? Jesus Cristo, o próprio Deus. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, por mais que a gente tente fazer coisas que são espirituais, tente resolver problemas espirituais com as nossas próprias forças, Deus deixa bem claro que é uma realidade espiritual, que você só pode resolver isso espiritualmente falando. Com oração, amém? Foi o que eles fizeram aqui. Foi o que Jesus ensina aqui. Eles tentavam se esforçar, eles faziam de tudo, perderam muito tempo, gastaram muito esforço ali. Mas Jesus falou algo bem simples, que alguns demônios da nossa vida, alguns pecados, eles só saem com oração. Amém. Eu não sei o que vocês lutam hoje. Eu não sei a luta de vocês. Eu tenho lutas também, não, com egoísmo. Eu tenho vários pecados. Não, sendo aberto, eu tenho um problema realmente com egoísmo. Não, eu moro junto com o irmão e eu tenho dificuldade de emprestar as coisas para ele, de dividir as minhas coisas com ele. E para isso não se resolve dando a força. Sei lá, eu quero... O Juan, ele precisa de algo, sei lá, de leite, eu dar o leite à força, assim. Não, meu coração tá errado. O meu coração não tá mudado por Deus. Isso não é fazer com sinceridade. Mas antes, a gente tem que orar, a gente tem que resolver isso com Deus. A gente precisa entender que esse pecado, ele tem que ser exorcizado na nossa vida. Com o Espírito Santo de Deus. O Renato, ele fez uma aula 2 semanas atrás, que ele falava sobre uma campanha pessoal de que esse ano a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida. Um pecado que a gente não resolveu como discípulo. Irmãos, essa campanha é super importante nas nossas vidas. A gente precisa exorcizar esses pecados da nossa vida. A gente precisa de uma campanha, mas de uma campanha não uma campanha criada pela gente, mas uma campanha criada por Deus. Uma campanha de oração. Esse é o desafio que eu queria fazer para cada um de nós aqui. Para cada um ter uma campanha de oração. Fazer algo radical na sua oração. Se você não tem tempo para se sacrificar, para orar, mas se sacrifique. Se você precisa acordar às 6, se acorda às 5 e ora, amém. Se você não consegue ir para o trabalho ou ir para a faculdade, eu não sei, ainda a gente está de férias, mas se você não consegue ir para o trabalho e ainda assim você não consegue orar, se sacrifique, nem que seja uma hora do seu sono. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos, eles não se sacrificaram, eles foram dominados pela tristeza. Então, irmãos, eu queria dar esse desafio para cada um de nós. E o que a gente aprendeu hoje? Se nós queremos orar a Deus com todo o nosso coração, quando oramos, nós saímos com coragem, amém? A gente sai com coragem para pregar a palavra de Deus. Quando nós oramos, a gente sai cheio do Espírito Santo. A gente não tem medo de nada, nada nos abala. Quando a gente ora, demônios são exorcizados da nossa vida. E não da nossa vida, da vida dos nossos irmãos também, dos nossos amigos. E quando a gente ora, a nossa alma descansa e a gente está em paz.
E a Deus seja sempre dado todas as glórias. Amém. Amém.